a obra do Espírito Santo, ela não pode ser parada, e ela, de fato, é bíblica. Isso não há como fugir, né? A Bíblia é o único livro em que você lê com o autor presente. Ou seja, nós lemos a Bíblia, o Espírito de Deus está ao nosso lado. Jesus veio colocar ordem na nossa desordem. E isso é uma grande verdade. A Bíblia faz isso, ela coloca ordem na nossa desordem. Meu pai tinha o costume de se trancar 3 dias em um quarto para estar sós com Jesus. Ele dizia à minha mãe, Badia, olha, só me chame aqui do quarto se alguém morrer. Mas ao contrário, esses 3 dias eu separei para Cristo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Episódio número 107. Hoje um dia excepcional. Sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre a obra de Deus. Sobre a missão de uma igreja aqui no Brasil e no exterior também. Para bater esse papo rico, eu convidei o pastor presidente dessa convenção, pastor Eli Fayette, é isso mesmo? Felete. Eli Felete. Novamente errei o nome dele. Eli Felete, vou errar mais não. E o pastor Odberto Barbosa Teles. Isto. Esse eu não me esqueço, que faz parte da família. Exato. O Teles é muito forte, né? Muito forte, Esse Teles é forte. Pastor, e quando começou essa jornada do senhor missionária? Bom, mais precisamente no ano de 1999, quando saí do Brasil, junto com minha esposa, meu filho, o meu filho mais velho, Tiago, na altura com minha sogra e meu sogro também, resolvemos ir para Portugal. Tinha lá 2 irmãos meus que já estavam ali, e estando em Portugal, continuamos crentes, servindo a Cristo, né? Eu sou da Assembleia de Deus, e servindo ao Senhor, encontrando muita dificuldade em terras portuguesas para congregarmos, surgiu então a necessidade de começarmos um trabalho. Nesta altura, liguei ao pastor Juvenil, que era meu pastor aqui no Brasil, pastor Juvenil, pastor presidente do campo de Vicentinópolis, e ele deu-me a sua bênção para iniciar um trabalho. Comecei, portanto, junto com meu sogro e aqueles que lá estavam, meus irmãos, minha esposa, minha sogra, a dirigir culto em casa, e dali surgiu, portanto, o Ministério Rocha Eterna. Denominamos como Ministério Rocha Eterna, né? Mas é conhecida como ADEM, Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna. É curioso, não sei, porque desde pequeno meus pais me falavam sobre esse plano de Deus para com minha vida, e eu tinha em meu coração a vontade muito grande de trabalhar no Piauí, no Nordeste do Brasil. Após conhecer a obra de Deus naquele lugar, eu tive vontade de ir para lá trabalhar. E nessa altura, recém-casado, Deus falou comigo. Somos pentecostais, é claro, e cremos piamente na atualidade dos dons espirituais, né? Na continuidade dos dons do Espírito. O Senhor Deus falou comigo que me levaria para um lugar. Nessa altura estava na cidade de Edéia, aqui no estado de Goiás. Deus falou comigo após um culto em que eu preguei, usando uma irmã da cidade de Indiara, e disse-me que me levaria para um lugar que eu viajaria de avião por 10 horas e meia e mais 1 hora e meia. Mas eu não entendi bem, nunca havia andado de avião, claro. Eu não consegui entender esta profecia, né? E eu só fui entender quando estava mesmo em Portugal, porque daqui para São Paulo foi 1 hora e meia, e de São Paulo para lá mais 10 horas e meia. Então ali nasceu a obra de Deus, e graças a Deus ela cresceu, está em crescimento. Temos muito ainda para fazer. É um ministério novo, nós começamos a dirigir os cultos em dezembro de 99, em nossa casa. Dali para lá não parou mais, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Edberto, quando que você conheceu o pastor? Eu conheci o pastor Eli Felete, até um abortivo, né?
Como você citou no início, nós somos primos. E eu servindo a Deus aqui em Goiânia, no ano de 2006. Na atual situação, meu pastor-presidente, já saudoso, pastor Rafael Mateus da Silva, me designou para ir para Uberaba. E eu fiquei em Uberaba até 2013, se não me foge a memória. No ano 2013 é que eu vim a conhecer o pastor Elifelete, através do pastor Hélio Borba, né? Pastor Elinho. Exatamente. Pastor Elinho congregava no ministério, o ministério do pastor Rafael Mateus, e ele foi para Portugal. Pastor Hélio foi para Portugal, morou lá 8 anos. E conheceu o pastor Elifelete. E de uma forma assim, ele disse que hoje ele é o meu vice aqui no Brasil, uma pessoa extraordinária, o pastor Hélio. E ele, andando pelas ruas ali de Portugal, uma irmã olhou para ele e falou: o senhor é brasileiro, né? Ele falou: sou brasileiro, mas estou procurando igreja de crente aqui, não acho. Ela falou: mas tem a igreja dos brasileiros. Foi então que ele conheceu o pastor Elifelete. E o pastor Hélio morou em Portugal por 8 anos, voltou para o Brasil, para a localidade de Uberaba, Minas Gerais, cidade que eu resido hoje. E estando lá, ele me fez uma visita, né? Eu dirigindo os cultos na minha casa, com minha família. E ele me disse: olha, eu conheço um pastor em Portugal, eu só precisava conhecer esse pastor. E sempre o pastor Hélio falava para mim do pastor Elifelete, mas eu falava: pastor Hélio, vamos orar, né? Vamos orar a Deus. Devido a algumas decepções que eu havia sofrido, eu até não quero entrar nesse mérito, né? Porque cada pessoa trabalha de uma forma, um tem uma visão, outro tem outra, e como o pastor Elifelete citou, nós somos assembleianos, cremos no mover do Espírito Santo. Pastor Hélio, um dia, vamos lá em casa, vamos ligar para o Felete? Fala, pastor Hélio, vamos. E ele tinha um sistema de telefonia que usava-se lá em Portugal, JustVoip. Uhum. Aquilo era uma bênção para a vida dos brasileiros, né? Que lá residiam com família aqui. E ele, quando veio para o Brasil, trouxe esse equipamento. Ele falava 1 hora e 58 minutos de graça. 58 segundos de graça. Só ia cobrar depois centavinhos. E lá eu falei com o Felete, conversei com o Felete. Quando eu vi a voz desse homem de Deus, aquilo já identificou muito, você está entendendo? Porque pessoas boas, não é porque eu estou na frente dele aqui não, porque é um servo de Deus. É um homem que paga um preço muito alto. Se eu falo que eu acompanho a vida dele, é mais novo que eu, está com 53 anos, pastor. 52 anos, e olha a cabeça desse homem. Isso tudo é para a glória de Deus, né? E falei com o pastor Elifelete por telefone, e ele disse: ó, pastor, saudoso pastor Luiz Antônio, do Mato Grosso do Sul, não, Rio Grande do Sul, falou várias vezes que o Ministério Rocha Eterna vai estender-se para o Brasil. E nós estamos orando, esperando a hora de Deus. E daí então, ô Josimar, coisas, porque com Deus não há o acaso. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Por exemplo, nós estamos aqui em um podcast, conheço você desde criança, muito pequeno, ao que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho acompanhado isso nas redes sociais. Dessa mesma maneira, Deus fez nós nos encontrarmos. De que forma? Vou resumir. Pastor Gilmar Santos, homem de Deus, conhecido aqui na capital goiana, ia pregar em Uberaba, Minas Gerais. Mas de última hora não foi possível ele ir, e ele mandou o Messias Ricardo. Messias Ricardo estava pregando nesse dia, eu estava ali a convite, e quando ele estava pregando a palavra de Deus, ele disse: olha, recebi uma mensagem de Deus aqui agora para entregar para um obreiro. Nesse inteirinho, nós estávamos orando para saber se aderia ao Ministério Rocha Eterna ou não, tá? E aí ele virou, nós estávamos em 13 obreiros, ele virou, deu uma olhada assim, quando ele fixou os olhos em mim, estendeu a mão, pegou na minha mão, puxou e colocou de pé, falou assim: o Senhor manda te dizer que o trabalho que está na garagem da sua casa, ele vai ligar ele de lá do oceano. Compreendeu?
Então não tem coincidência, tem Jesus ciente, né? Naquilo nós estávamos orando, se aderíamos ao Ministério Rocha Eterna, ver a resposta de Deus. Aí pronto, já nenhuma dúvida. Entramos em contato com o Felete de novo, eu passou, vou no Brasil para nós nos conhecermos. E desde o ano de 2013, se não me foge a memória, estamos trabalhando juntos. E eu digo, eu não tenho um pastor, eu tenho um amigo, um irmão, uma pessoa que sabe compadecer das dificuldades de um obreiro. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Elifelete, por ter ele hoje aqui conosco. E como o pastor citou, o trabalho na Europa cresceu muito, mas essa falha é com ele, que eu estou na sombra dele, né? Ele vai explicar isso para nós. Pastor, hoje são quantas unidades? Igrejas hoje nós temos 33, ou seja, a Dengue hoje é composta por 33 igrejas. Isso incluindo, né, igrejas aqui no Brasil, na Europa e na República da Guiné-Bissau, onde nós temos uma base missionária, trabalhamos para Jesus ali, fazendo missões, graças a Deus. Então são com a igreja sede 33 igrejas. Bem grande. O Gilberto levantou um ponto aqui que eu acho interessante. Hoje o cristianismo na denominação evangélica ele cresceu muito, né, no Brasil e no mundo. E tem várias denominações, várias crenças, várias interpretações da Bíblia. E o assembleiano sempre teve a fama de ser mais acalorado, né? Sentir mais o poder do Espírito Santo. Eu queria que o senhor explicasse por que o assembleiano acredita nessa fala do Espírito Santo, nessa fala de Deus com o homem através do Espírito Santo. Bom, talvez não seja uma pergunta tão fácil de ser respondida, até porque isso demanda mais tempo, ao mesmo tempo também, né, uma pergunta mais teológica, mas a resposta clara para isso é que a obra do Espírito Santo ela não pode ser parada, e ela de fato é bíblica. Isso não há como fugir, né? Nós sabemos, entendemos que existem interpretações diferentes, na verdade, compreensões teológicas diferentes daquilo que a Bíblia fala, posiciona, né? Há posicionamentos em relação à continuidade dos dons espirituais, que somos nós, os pentecostais, né? Mas existem aqueles que acreditam que houve uma cessação. Mas nem os cessacionistas, nós denominamos ou chamamos de cessacionista, nem os pentecostais acreditam na cessação da obra do Espírito. O que acreditam que cessou são os dons espirituais, mas não a obra do Espírito. Porque uma obra sem o Espírito ela é morta, não teria como nem ir para frente, não é? Jesus até inclusive disse no Evangelho de João que ninguém pode vir ao arrependimento se pelo Espírito Santo não for conduzido. É ele quem convence o ser humano de seus pecados, da justiça, do pecado e do juízo. Então essa obra é feita exclusivamente pelo Espírito Santo. Por mais que o ser humano tenha capacidade para falar, né, seja bom de argumentação, construa muitas argumentações e boas até, se o Espírito Santo não trabalhar essa questão, ninguém vem ao arrependimento. Então, não há uma discussão, né, entre a cessação da obra do Espírito, o que há, por vezes, compreensões diferentes no que diz respeito à continuidade dos dons. E nós cremos piamente na continuidade dos dons espirituais, porque, a meu ver, é claro, não há como refutar isso. Isso é bíblico, e não somente bíblico, como também histórico. Isso permanece, né? Então, há um crescimento, eu diria, né? Eu digo, glorioso do cristianismo no Brasil, em muitos outros lugares, mas especialmente no Brasil. Isso é muito positivo. Existem compreensões às vezes diferentes, pessoas que posicionam de um jeito, de outro, mas isto é positivo e tem somado muito para o reino de Deus. E é claro que nesse crescimento, né, existem, portanto, posicionamentos diferentes. Mas eu
dou graças a Deus, glorifico a Deus pela compreensão que nós temos da palavra de Deus dentro desse prisma pentecostal, que é crermos mesmo na atuação do Espírito Santo, da manifestação dos dons do Espírito, dessa continuidade dos dons do Espírito em pleno século XXI. Tiver dando continuidade a esse assunto, que eu acho ele extremamente pertinente, Sim. principalmente para esclarecer para a nossa audiência que, além das pessoas que são seguidores de vocês que vão acompanhar esse episódio, tem também os empresários, pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus e compreender. E o principal questionamento que eu tenho dessas pessoas é o seguinte: Osmar, eu começo a ler a Bíblia e não entendo nada. Quais são as formas, pode começar por você, Odilberto, para um leigo, para ele entender a Bíblia? Porque a Bíblia não é um livro comum. Se você tentar, eu, por exemplo, já tentei fazer isso, se você tentar compreender a Bíblia como um livro comum, você não vai entender nada, porque tem coisas ali que vai de encontro ao que você acabou de dizer, que são interpretações que vêm através do Espírito Santo e não necessariamente só com uma leitura do que está escrito. Eu gostaria que vocês explanassem um pouco sobre isso. É muito importante, Josimar, é assim, veja bem, se o ser humano, vamos dizer, o nosso, as pessoas que estão nos assistindo agora, se ela não tiver uma sensibilidade para as coisas do Espírito Santo, ela não vai interpretar a Bíblia, ela não vai receber esclarecimento nenhum. Por exemplo, pessoas há que elas leem a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. E as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então é importante. Eu gostaria até de fazer uma palhinha aqui sobre um acontecimento real. Porque há pessoas que elas são bastante Tomé, né? E sabe que às vezes eu até valorizo o Tomé, porque o Tomé disse: olha, se eu não ver o sinal dos cravos, eu não creio. E tem coisas que nós precisamos ver para crer. Porque hoje em dia tanta inovação que fica até difícil. Mas tem, melhor dito, eu penso que esse pessoal não está vivo mais. Aqui na saída do autódromo de Goiânia, sentido a Bela Vista, tem uma congregação bem pequenininha e lá o pastor José pastoreava. Eu já visitei ele várias vezes. E a esposa dele, ela não sabia ler, meu pastor. Josimar, ela não sabia separar letras. Ela não teve a oportunidade de estudar numa escola, ela não teve um professor, então ela não sabia ler completamente nada. Porém, crente em Jesus. E ela, se eu ouvi dela, ela disse que todos os dias pegava a Bíblia, assentava debaixo de uma árvorezinha, abria ela e falou: Senhor Jesus, me ensina a ler. Eu preciso aprender o que está escrito aqui para mim melhor servir o Senhor. E ela fez isso uma vez, duas, três, isso é ouvir da própria pessoa. Até um dia tinha uma sobrinha dela lá, por sinal professora, ela fez o mesmo gesto, sentou debaixo da árvorezinha, uma cadeira de fio, abriu a Bíblia: Senhor Jesus, me ensina a ler o que está escrito aqui. De repente, Josimar, ela ouviu uma voz soar nos ouvidos dela e disse: esta letra é o J, essa é o E, essa é o O, essa é o V, essa é o A. E este nome é Jeová. Eu espero estar falando para um público que crê no mover do Espírito Santo. Porque se nós vivermos na dependência do Espírito Santo, ele revela coisas que aos olhos dos homens parece impossível. E ela assustou com aquela voz, pegou a Bíblia, correu na sobrinha, minha filha. Estava ali assentado e foi assim, a sobrinha entendeu. Tia, volta para lá. Porque esse nome é Jeová. O Espírito Santo está ensinando a senhora a ler. E ela voltou para a cadeira e a voz continuou soletrando para ela. Quando eu a conheci, ela disse: pastor, eu hoje leio a Bíblia completa. Isto não tem outra explicação senão o Espírito Santo revelando a ela.
mas ela teve a sensibilidade. Porque há muito se ouvir, já estou ouvindo vozes, isso é, né? Leva até para um outro lado. Não. Na sensibilidade do Espírito Santo, ela aprendeu a ler. Então, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, você precisa ter sensibilidade espiritual. As coisas de Deus não se entendem materialmente falando, terrenamente falando. Há um mover do Espírito Santo que traz esse esclarecimento. Pastor, a Bíblia é dividida em duas partes, o Novo e o Velho Testamento. Eu ouço alguns líderes religiosos que, às vezes, eliminam pensamentos que estão no Velho Testamento e vice-versa. Como compreender a Bíblia? Dá para eliminar algo porque está no Velho Testamento e colocar uma outra vertente porque está no Novo? Como trabalhar isso aí no entendimento bíblico? Não. A palavra de Deus, ela é composta do Velho e do Novo Testamento. Essas divisões, né? Trata-se, portanto, da estrutura da Bíblia. Tanto o Velho Testamento também tem divisões, ele é dividido também, quanto o Novo Testamento também tem divisões. Mas isto não significa que o Novo Testamento é a palavra de Deus e o Velho não, como o Velho Testamento é a palavra de Deus e o Novo não. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento é a palavra de Deus, eles se completam. 66 livros torna-se um livro só, sendo este livro a palavra de Deus. É claro, a gente sabe, escrito por 40 pessoas, um período aproximadamente de 1.600 anos, pessoas que viveram longe umas das outras, mas todas debaixo da inspiração do Espírito do Senhor. Tanto é que o apóstolo Pedro fala sobre isso, que nenhuma profecia foi produzida pela mente do ser humano, né? Esses homens santos, eles falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Eles foram tão somente uns instrumentos nas mãos do Senhor, por isto que a palavra de Deus forma essa beleza que nós temos, não é? Não entrar em contradições, existem aparentes contradições, mas na verdade não existe uma contradição mesmo, são somente aparentes contradições. Quando de forma bem acurada nós observamos, analisamos, percebe-se que não há nenhuma contradição. E isso, portanto, deixa claro esse único autor que é o Senhor nosso Deus. Isso que foi dito pelo pastor Odiberto, eu mesmo conheci pessoas, e na verdade conheço. Tem um pastor na atualidade que eu conheço que ele também praticamente não lia, mas aprendeu a ler e lê muito bem, é pregador e consegue compreender a palavra de Deus com o estudo que ele teve da palavra de Deus, acompanhando leitura na igreja, e conheci mais pessoas, inclusive que congregavam com meu pai. Glórias a Deus. Então a gente percebe aí o Espírito Santo dando ao ser humano oportunidade que às vezes não tiveram de participar de uma escola, né? De oportunidades que você e outras pessoas não tiveram, ou melhor, tiveram, algumas pessoas não tiveram, e o Espírito Santo os abençoou. Mas para a compreensão da palavra de Deus, em primeiro plano, nós dependemos completamente daquele que é o autor. A Bíblia, há uma fala aí que é muito usada nesse tempo, né, que a Bíblia é o único livro em que você lê com o autor presente. Ou seja, nós lemos a Bíblia, o Espírito de Deus está ao nosso lado. Então, ele é a principal pessoa que nos ajuda a compreendê-la, isso não resta dúvida. Tentar compreendê-la sem a luz do Espírito na nossa mente, no nosso entendimento, é impossível. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O Espírito Santo é que traz clareza, luz ao nosso entendimento. Mas é preciso a gente compreender, né, que a Bíblia, enquanto um livro, ela também está sujeita a aplicações de ciências como as demais coisas, né? E para isso nós temos ciências bíblicas para a compreensão da Bíblia. Nós temos as regras de interpretação, a hermenêutica, a exegese, respeitar os contextos. A Bíblia tem no mínimo 7 contextos. Ponto de vista histórico também, né? Que tem que ser respeitados, né? Para uma compreensão. O salmista, escritor do Salmo 119, no versículo 18, ele disse algo extraordinário, a meu ver.
naquele salmo, no versículo 18, ele diz para o Senhor: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, ele está pedindo a ajuda do Altíssimo para que ele pudesse contemplar de fato a glória que há na palavra de Deus, né? A beleza que há na palavra de Deus. Então percebemos aí a necessidade que o homem tem da ajuda do Espírito Santo. Mas nós temos depois essas ciências, né, que nos ajudam na interpretação da palavra de Deus. Então, não tem como você olhar para o Velho Testamento, desfazer parte dele, nem para o Novo Testamento desfazendo parte dele. Porque toda a Bíblia, disse Paulo, divinamente inspirada e proveitosa. Então, a palavra de Deus ela é composta desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. No Velho Testamento, tendo 39 livros, no Novo, tendo 27 livros. Agora, o que nós precisamos compreender é que existem coisas no Velho Testamento que já foram cumpridas, mas não deixou de ser a palavra de Deus. Existem coisas no Velho Testamento que elas já não são mais feitas daquela forma, porque elas já se cumpriram, mas não deixou de ser a palavra de Deus. Continua sendo, portanto, a palavra de Deus. E existem outras que elas são para serem vividas neste momento, são para serem colocadas em práticas neste momento e que compõem a palavra de Deus. Mas fazer de parte da Bíblia palavra de Deus e outra parte da Bíblia não palavra de Deus, não há essa possibilidade. Gilberto, esse crescimento do cristianismo, ele já era previsto na Bíblia, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, como o pastor acabou de dizer, não existe um livro mais atualizado, né, no presente. Eu queria que você enumerasse aqui quais são as vantagens e desvantagens desse crescimento. Por exemplo, no passado, eu cresci num lar cristão e agradeço muito a Deus por isso, mas naquela época, a gente vivia um momento de muita discriminação, de muita... O cristão, o crente, ele era muito isolado, né? Hoje eu fico muito feliz. Antigamente era raro você ver o pastor vir a um programa como esse, né? Tá na internet, difundindo a palavra de Deus. Então eu gostaria que você enumerasse, Gilberto, quais são as vantagens e desvantagens desse crescimento, né? Porque todo crescimento ele vem com vantagens e desvantagens. Muito bem, vamos por etapa, né? A vantagem, eu gosto sempre do positivo, porque esse negativo, se Deus estiver na causa, ele tem que virar positivo, porque Deus é Deus, ele é Senhor dos céus e da terra. Mas, assim como você citou, você vem de um lar cristão e que tinha uma maneira de ver as coisas. Por exemplo, quando eu fui formado cristão, eu costumo dizer que eu fui formado a machado. Sabe o que é isso? É forjar uma madeira no machado e ela tem que dar um acabamento bom. Eu tive um pastor, um santo homem de Deus, já em memória, né? Ele tinha uma maneira de pensar, por exemplo, acerca de um computador, acerca de um programa televisível, era totalmente reprovado. Aí nós vamos para o lado positivo. Gente, aonde os pés não chegam, uma transmissão como esta chega. Então não posso ver maldição nisto. Indo por etapa, onde está o negativo nisto? Hoje em dia, nós contemplamos no meio evangélico, não estou discriminando e isto seria fora de ética, mas a gente vê muitas pessoas banalizando o evangelho. Por exemplo, um podcast desse aqui, quanto tempo demorou para ele chegar onde ele está hoje? Os méritos são seus, devido ao seu trabalho, a Amanda e as pessoas que te rodeiam. Mas é um trabalho sério. É um trabalho sério. E hoje a gente vê, com perdão da palavra, muita meninice. Viram no evangelho uma forma de granjear valores e não de cuidar de vidas. Então, hoje, às vezes, dentro de um quarto, uma pessoa grava um podcast, solta, e tem pessoas que não vai atrás dos valores para saber se aquilo é real. Isso acaba transtornando mente de ouvintes. Então, assim, eu volto lá no Tomé.
eu preciso ver para crer. Eu preciso acompanhar a vida da pessoa, e nada melhor do que o meio de comunicação. Hoje nós temos, por exemplo, o celular. Eu preciso tomar uma decisão aqui no Brasil, meu pastor está na África. Eu encaminho para ele uma mensagem de texto ou um áudio, de imediato ele responde. E aí eu digo o positivo disto. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. Mas se nós não soubermos conduzir esse aparelho, ele causa um prejuízo gigantesco. Então, assim, o positivo é que nós temos um acesso extraordinário nas nossas mãos. E o negativo é que, às vezes, pessoas que não têm experiência com Deus, experiência com a obra, eles acham no meio de comunicação uma facilidade tão grande de chegar às pessoas que ele acaba causando um prejuízo. Por exemplo, eu vejo o pastor Elifelete e falo para a glória de Deus, meu pastor, né? 52 anos. Será que esse cabelo branco é genética ou isso é de preocupar com vidas? Nós temos um fuso horário com Portugal hoje, 4 horas. 4 horas. Às vezes eu me esqueço. Eu estou aqui no Brasil, 11 horas da noite, lá já são 3 da manhã. E às vezes eu mando uma mensagem para o meu pastor, até eu já vigiei mais nisso, viu, pastor? Mas eu mando uma mensagem para ele, a resposta vem na hora. Aí depois que eu acordo, meu Deus, lá são 3 da manhã, o pastor estava dormindo. Não estava. Como nós ouvimos hoje na nossa Semestral de Obreiros, o Paulo orava dia e noite. E eu estou na companhia de um homem que tem pago o preço para ver essa obra funcionando. E temos a ferramenta, que é o meio de comunicação. Uma vez mais, muito obrigado por nos ceder o espaço para nós tratarmos desse assunto que às vezes fica engavetado muito tempo e que tem pressa. Nós precisamos alcançar o maior número de pessoas. Parabéns pelo trabalho, vejo quantas pessoas têm alcançado e por mais bate-papo como esse aqui. Positivo, sim, mas uma ferramenta que às vezes pode nos causar um prejuízo gigantesco. Pastor, o senhor que é cristão há muitos anos, deve ter pegado essas fases que eu peguei do cristianismo. A fase do preconceito, do repúdio, a fase da divisão também, porque você tinha muitos pastores, não sei se porque sentiam-se acuados pela sociedade, pregavam uma rigidez, uma divisão, e depois começou a mudar as interpretações, veio um pouco de equilíbrio, mas veio consigo também um liberalismo sem controle. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouco como buscar esse equilíbrio do ponto de vista de interpretação bíblica, do que está escrito realmente e do que vai levar à salvação, que provavelmente não seja uma liberdade total de tudo pode, mas também não deve ser um conservadorismo extremo que limita as pessoas, como o exemplo que o Gilberto acabou de citar. Bom, biblicamente falando, nós precisamos entender que o Evangelho ele promove no ser humano ordem, levando o ser humano a um equilíbrio de vida correspondente, portanto, com o plano e propósito de Deus para a vida do ser humano. O pastor Luiz Antônio, ele costumava dizer, e achava interessante aquela fala dele, eu acredito que vocês, se não conheceram pessoalmente, mas ouviram muito falar sobre o pastor Luiz Antônio. O pastor Luiz Antônio foi aquele que morreu no voo da TAM, Sim. lá do Rio Grande do Sul. Era um particular amigo. Ele costumava dizer que Jesus veio colocar ordem na nossa desordem. E isso é uma grande verdade. A Bíblia faz isso. Ela coloca ordem na nossa desordem. Agora, nós precisamos entender, como foi dito pelo pastor Odilberto, que as coisas, às vezes, no seu início, ela enfrenta certas dificuldades. Por exemplo, uma criança, ela acaba, às vezes, indo além do que deve, porque ainda é uma criança.
mas ela tem que aprender, ela precisa ser disciplinada, precisa ser orientada. E essa disciplina deve ter uma razão de ser, não é simplesmente disciplinar. É para fazer essa criança se tornar uma pessoa adulta e que vá contribuir, portanto, para o bem da sociedade e assim por diante. Então, a obra, mais ou menos isso aí. A obra de Deus, ela é perfeita. Isso, não estou falando de igreja perfeita, mas a obra de Deus, ela é perfeita porque ela é de Deus que é perfeito. Não sei se as pessoas vão conseguir me entender aquilo que eu quero transmitir. Mas a igreja, no seu nascimento, era como uma criança. Ela tinha, às vezes, as suas falhas, tanto no sentido de exceder, como também de faltar. Às vezes excedia em coisas que não havia necessidade e também faltava naquilo que não poderia faltar. Agora, é interessante que a gente observa assim a nível experiencial isso aí, a nível de experiência, que mesmo havendo no passado, né, isso é um terreno muito difícil de mexer. É. Isso é muito polêmico. Eu às vezes prefiro não comentar. Mas mesmo havendo no passado aquilo que as pessoas chamam de tanta rigidez, que eu acredito que eu participei disso, mas mais o meu pai, né? Eu sou crente, por graça de Deus, sou crente há 52 anos. Quando nasci, meu pai já pastoreava a igreja, então eu conheci mais ou menos isso. Meu pai é muito mais que eu, claro. Então, esse período aí, a gente percebia que a igreja ia muito bem, ela não ia mal. Eu costumo dizer que a igreja, hoje, de forma geral, ela melhorou do ponto de vista técnico, mas existem situações que está mais difícil. Nessa época aí, por exemplo, o meu pai enfrentava mais problema fora da igreja. Hoje, nós enfrentamos mais problemas dentro da igreja. A nossa maior luta antigamente era concentrada em problemas fora. Hoje nós temos grande parte do nosso tempo, ele é concentrado para resolver problemas dentro da igreja. Então alguma coisa mudou. Nós precisamos analisar o que foi em relação a isto aí. Então, isso é perfeitamente compreensível que a igreja, no início, ela tenha tido essas dificuldades, sim. Pessoas que estudaram menos do que as pessoas estudam hoje, uma compreensão, de repente, menor do que a compreensão que se tem hoje. Muitas pessoas no passado, né, eles nunca tiveram acesso à metodologia para a interpretação da Bíblia, não analisaram aquilo que precisa ser analisado para a aplicação de uma verdade, para uma conduta de vida. Agora, o que a gente percebe de forma bem clara, eu posso dizer isso, acredito que tranquilamente, é que tais pessoas não eram assim porque elas queriam eh, ter o monopólio das pessoas ou conduzir as pessoas em opressão. Não, elas faziam isso, pastores faziam isso por piedade mesmo, era a compreensão que eles tinham. Era o nível do conhecimento deles. É claro que sempre houve mestres, pessoas de conhecimento profundo, né? Então, ó, esse às vezes era o posicionamento da igreja, e a gente percebe que Deus não deixou a igreja sofrer nesse aspecto, porque a igreja ia muito bem. A salvação de almas era muito grande, presença de Deus extraordinária, curas divinas. No meu período de infância, adolescência, juventude, cura divina, era uma coisa que nós presenciávamos sempre, sempre. Era até maior que hoje, né? Muito maior. Não sei, a meu ver, né? Eu sei que tem gente que pode se posicionar ao contrário, e respeitosamente, para mim não há problema. Mas, a meu ver, 52 anos de caminhada de fé, muito maior do que hoje. Batismos com o Espírito Santo era uma coisa que acontecia em todos os nossos cultos. Não havia necessidade de uns trabalhos específicos para que isso acontecesse. Cura divina acontecia do pai orando para o filho. Não havia necessidade de trazer pregadores. Embora, é claro que isso é muito bom que aconteça. Espero não ser mal entendido. Então, o que eu percebo, né, fica bem claro, isso é bem claro, é que Deus agradou. E a prova dele ter agradado é que a igreja foi bem orientada, ou seja, ela andou bem, havendo, portanto, às vezes essa rigidez do pastor, porque, por exemplo, o pastor dizia, né, um exemplo, eu vou tocar numa coisa que é complicada, mas ele dizia para o jovem, olha, vocês não podem pegar na mão quando namoravam.
Ele sabia que pegar na mão da menina não é pecado, porque as pessoas pegavam para dar a paz do Senhor. Mas por que que ele falava isso? Porque se não pegar na mão, os dois andando sozinhos, não vão abraçar. Se não abraçar, não vão beijar. Se não beijar, então a gente percebe o porquê que é que eles faziam isso. E não é porque eles eram. Tá fazendo a prevenção do prejuízo fim, né? Exatamente, exatamente. Eles trabalhavam assim. E a gente percebe de forma bem clara o quanto Deus agradou disso. Isso não resta dúvida. Discutir, pode discutir, mas contra fatos não há argumento. Quem Só acha conheceu a que igreja. a gente se perdeu nesse ponto? Porque você tinha esse lado de que cobrava muito para ser preventivo. Hoje se libera demais e os problemas aumentaram. Exato. A gente Muito tem um mais. dado das igrejas evangélicas no Brasil que é o ambiente que mais gera-se casamento, que isso é a base da sociedade. Mas também colhe os frutos da maior desistência de casamentos. Infelizmente, para dor nossa, né, percebemos que isso é verdade. Existem muitos casamentos estragados e essa não é a vontade do Senhor nosso Deus. Jesus falou muito claro sobre isso em Mateus. Essa não é a vontade do Senhor nosso Deus. Mas por causa da dureza do coração do ser humano, por vezes, às vezes, isto acaba por acontecer. Mas acredito que se perder, não. Eu creio que não. Meu pai, por exemplo, teve vários filhos. Os filhos estão todos servindo a Cristo. Meus irmãos são todos pastores, para a glória de Deus. Pastoreiam igrejas. Há um deles que não é pastor, mas é um presbítero e está no mesmo caminho, né? E é um cristão. O fato dele ser salvo já é extraordinário, né? É o que mais nos interessa. É um servo de Deus, professor de escola dominical e assim por diante. Ou seja, toda a minha família, por graça e bondade de Deus, que viveu esse período aí, estão aos pés de Cristo, servindo a Cristo, e nenhum de nós somos frustrados, amargurados e nem lamentamos por isso. Louvamos a Deus pelos líderes que nós tivemos no passado, porque entendemos a piedade deles, né, a cobrança deles e com orientação bíblica, embasados na palavra de Deus, e acredito que isso não trouxe prejuízo para nós. Agora, o que nós precisamos aprender é aquilo que o apóstolo Paulo falou em Efésios 4, versículo de número 15. No capítulo 4, ele trabalha a questão da unidade da igreja e ele passa depois para os dons ministeriais, que são ali os 5 dons de governo da igreja, e ele chega no versículo de número 12, falando que Cristo deu esses dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de ministério, ou do ministério. Quando ele chega no versículo de número 15, ele disse que é para nós seguirmos a verdade em amor. O grande problema é você aplicar a verdade sem amor. Mas a verdade não pode deixar de ser aplicada. Ela sempre tem que ser aplicada, mesmo que doa. Porém, ela deve ser aplicada em amor. Se você seguir a verdade em amor, o resultado vai ser extraordinário. Então, o que eu vejo o crescimento no Brasil. Esses homens do passado aí, eles passavam noite orando. Eu testemunhei hoje sobre meu pai, no período da manhã estive falando com obreiros aí na semestral de obreiro. Meu pai tinha o costume de se trancar 3 dias em um quarto para estar sós com Jesus. Ele dizia à minha mãe, Badia, olha, só me chame aqui do quarto se alguém morrer. Mas ao contrário, esses 3 dias eu separei para Cristo. Era 3 dias de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão ali com o Senhor. E eu, né, sendo filho dele, posso dizer o quanto Deus usava o meu pai. De fato, Deus usou o meu pai. Ele foi um homem que andou com Deus. Eu posso dizer isso sem medo de errar. Então, o que eu vejo? Esses pastores do passado tiveram isso. Eles se trancavam com Deus, eles tinham, de fato, uma vida de ampla comunhão com Deus, tanto é verdade que eles plantaram coisas que nós estamos colhendo hoje. Esse crescimento do evangelho no Brasil. Foi de muita luta deles, né? Muita luta deles. Isso não é devido à nossa geração agora, não. O Gilberto mesmo, ele foi mentorado por um pastor que era exemplo nisso aí, né? De dedicação, né, Gilberto? De orar de madrugada, colocar a igreja em período de oração de 30 dias. Eu cresci com o evangelho desformado, de 30 dias, encerrava, começava 30 dias de oração e jejum, e era a igreja inteira, né? Então foram homens que plantaram,
uma semente que hoje hoje está nascendo. Nós percebemos. Agora, o que é interessante notar é o seguinte: eu aprendi que todo avivamento ele vem com defeito. Ou seja, todo crescimento também tem defeito. Mas o defeito não é o problema. Nós temos a palavra de Deus para orientar todas essas coisas. Então não precisamos temer isso aí. Agora, o que talvez. é, é, Espero que ninguém me entenda mal. O que talvez esteja faltando hoje é verdadeiramente tempo para ensino da palavra de Deus, para aproveitar esse crescimento que tem ensinar de fato a palavra de Deus, porque se nós não ensinarmos, se vivermos em cultos com 10, 15 minutos de ministração da palavra de Deus, isso pode ser um desastre. Não será, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus tem que ter primazia na igreja, ela tem que ser ensinada. O pastor precisa dedicar-se ao ensino, ministrar a palavra de Deus. A nossa fé vem por ouvi-la, e nós somos corrigidos e orientados à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. O versículo 105 do Salmo 119 diz que ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E o apóstolo Paulo, nos falando sobre o poder e a eficácia dela, diz que ela nos prepara para toda boa obra. Então é preciso que haja eu acredito, né? Preciso que haja mais ensinamento. Nós vivemos uma época, infelizmente, que quase não se ouve mais pregações como nós ouvíamos no passado. Pregação em todos os cultos de 1 hora, 50 minutos no mínimo de pregação, de ministração. Se nós tivermos um ensino maior, um tempo maior dedicado à palavra de Deus, nós podemos colher resultados melhores para a glória de Deus. Gilberto, eu sei que é um desafio muito grande para você, porque hoje tem-se uma procura pelo evangelho que as pessoas são atraídas pelas bênçãos, né? Quantas irmãs e irmãos que a gente tem, que eu vejo pessoas, colegas meus que não são evangélicos, nossa, eu fui numa irmã, ela orou para mim, eu fui numa irmã, essa irmã é abençoada, eu vou sempre nessa irmã. Bacana. Jesus, ele veio para curar mesmo, ele veio para abençoar. Agora, como trazer esse equilíbrio, Gilberto, para uma demanda que está vindo 99% somente pelas bênçãos? Como conscientizar isso, pegando o gancho do pastor, de que quase não se vê hoje uma pregação de 1 hora, que as pessoas querem louvor, pregações de bênção, de prosperidade? Como trazer esse equilíbrio, mas também sem espantar essa alma que vem através dessa mensagem da cura e da prosperidade? É importante, Josimar. Eu sou nascido e criado na roça. Quando eu falo de roça, é assim, no cabo do machado, da foice. E eu já mexi muito com ordenha, tirar leite, né? E algo que eu posso dizer, não me entendam mal, é assim. Quando eu soltava um bezerro para ordenhar a mãe dele, eu deixava ele vir e apojar. Chama apojamento, quer dizer, o bezerro começa a mamar a teta da vaca e as 4 tetas apoja. Depois que apojou, você pode amarrar o bezerro, que ele é amarrado na pata dianteira da mãe, e ordenar a vaca, ordenhar ela sem nenhum problema. Mas se você soltasse o bezerro e ele vinsse do lado errado e você batesse uma corda nele, você não amarrava ele mais não. Aí você ia tentar pegar de um lado e não ia, e já fugia e tal. Então, assim, eu entendo que nós não podemos, quero até pegar a palavra sua, espantar o povo. Que a grande verdade é essa: o povo vem em busca da bênção, esquecendo-se que a maior bênção é a salvação da alma, porque não há algo mais precioso do que nós ouvirmos o vinde benditos filhos de meu Pai, possui o reino que está preparado. Só que nós estamos trabalhando com uma sociedade que elas querem o céu na terra. Elas querem pedir, é como se fosse iFood. Pediu agora e se demorar 5 minutos eu já não quero mais. Então nós estamos com essa situação. Então se vale um conselho às lideranças, nós temos sido bem sucedidos nisto. Inclusive peguei um conselho de meu pastor, eu recebi lá na igreja uma família, são 10 pessoas, e aí entra um mover do Espírito Santo. Isso aqui é para quem crê, eu espero estar falando para um público que crê no mover do Espírito Santo.
porque a obra do Pai é uma, a do Filho é outra, a do Espírito Santo é outra. E esta obra da atualidade é a obra do Espírito Santo. Eu estava estudando, tem uma escrivania lá em casa e tem vários exemplares de Bíblia, faço as comparações para a gente, né, errar menos, que infelizmente, né, meu pastor, nós somos sujeitos aos erros. E eu estava lá estudando a Bíblia e eu ouvi nitidamente dizendo para mim: estica as cortinas do tabernáculo, porque eu vou mandar profeta, vou mandar levita, vou mandar mantenedor, tangedor. E eu ouvi aquilo, minha esposa, carinhosamente, eu chamo ela de Branca. É Lúcia Helena Silva Teles, mas eu chamo ela de Branca. Eu ouvi a voz, falei: Branca? Aí eu olhei, não, a Branca não está aqui. Aí eu abri a cortina, vi que ela estava no andar de baixo, ela estava lá na cozinha. Falei: não, isso não é outra voz, senão a voz do Espírito Santo. Aí disse, compartilhei com ela, e ela disse: não, então vamos agir. Deus falou com você, vamos agir. 15 dias depois chegou 10 pessoas na igreja. E eu fui cuidar desse povo, mas Deus falou que ia mandar, mas não falou como o povo viria. Você está entendendo? Porque uma coisa é a pessoa vir, mas como essa pessoa vem. E aí eu compartilhei com o meu pastor: pastor, tá assim, 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 assim. E ele disse para mim: pastor, é assim, Deus manda pessoas para nós cuidarmos. Se nós cuidarmos dessas pessoas, Deus fala: meu servo cuidou, eu vou mandar mais para ele cuidar. Mas se nós não cuidarmos, Deus permite que essas pessoas vão-se embora e Deus não confia mais ovelhas para nós cuidarmos. Recebi o sábio conselho, comecei a trabalhar com esse povo. É um povo que me ajuda muito em Uberaba, Minas Gerais. Respondendo a sua pergunta, às vezes eles vêm em busca da bênção terrena, material. Pôr a mão e quer ser curado. Estava desempregado, quer que você ora e a porta de emprego se abre. Mas aí, de repente, você começa, deixa ele ali, assusta não. Só olha, Deus abençoa mesmo. Deus cura. E nesse inteirinho, porque nós somos uma igreja, Josimar, pela bondade de Deus, nós temos no domingo escola bíblica dominical. Vale a pena citar isso aqui, né? Nós permanecemos naquele padrão de Assembleia de Deus. Nós temos 2 horas de escola bíblica dominical, e faço questão de ressaltar aqui as revistas da CPAD. Estamos estudando agora sobre a porta da graça que abriu-se aos gentios. E nós temos escola bíblica dominical, nós temos culto à noite no domingo. Terça-feira nós temos culto de ensino da palavra de Deus. Eu pago um preço alto, não estou pagando nada, olhando para os pais da igreja, homens que passavam horas e horas de oração. Felete anunciando hoje, falo carinhosamente Felete, né? Porque a família o conhece assim, e eu tenho como meu pastor, mas como meu amigo, irmão, tomei essa liberdade e conheço ele como Felete. É o pastor, ele Felete, mas para nós, né, Felete. O preço que esse homem pagou para chegar até aqui. Peguei o conselho dele e comecei a aplicar com o povo. Eu pago um preço alto para buscar de Deus uma palavra que a igreja precisa ouvir. Porque isso aqui é muito sério. Às vezes eu converso com uma pessoa meia hora, eu já sei o que ela quer ouvir. Só que se eu falar o que ela quer ouvir, às vezes ela fica satisfeita comigo e pode até ir embora alegrinha, mas a vida continua do mesmo jeito. Só que eu preciso falar para ela o que ela precisa ouvir. E para você receber de Deus o que uma pessoa precisa ouvir, você tem que pagar preço. E nós pagamos o preço, Deus, por bondade e graça, nos revela a palavra, e na terça-feira nós temos um culto de ensinamento de 1h30. Na quinta-feira nós temos culto de oração. Nós ainda somos uma igreja que tiramos 1 hora de oração, aprendendo com Jesus. O senhor falou hoje, quando o Senhor Jesus, no momento de agonia, foi para a oração, voltou os discípulos dormindo, e falou: vocês não podem velar nem 1 hora. Porque é um escândalo para a igreja da atualidade falar que tira 1 hora de joelho dobrado no chão. As pessoas não ajoelham mais na igreja. Não ajoelham mais para orar.
E eu até comento com os irmãos, parece até uma cena feia, né? Quando o cristão dobra o joelho e fica ali. É prostrado diante do Senhor. Nós temos esse conselho do sábio Salomão: vinde prostremos diante do Senhor. Isso é bíblico. Então hoje escandalizam-se. Mas aí você vai trabalhando o povo que veio atrás só da bênção terrena e daqui a pouco ele descobre que o que nós estamos oferecendo, dinheiro não paga. Dinheiro não paga. E de repente ele recebe a bênção, a alegria da salvação, e as coisas que ele veio buscar já desconsidera. Então até assim se pode receber uma fala pastoral. Estou na ativa, sirvo a Deus desde 94, não assusta o povo não. Deixa eles vir, mas aplica a palavra, vai haver resultado nisso daí. Antes que a gente continue, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Sua casa merece ser única. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a AWS Interiores e Planejados e realize seu sonho. O QR Code está disponível na tela. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. QR Code disponível na tela. Pastor, o que nós fizemos que chegou a esse ponto que o Gilberto está dizendo, que as pessoas estão procurando Jesus somente pela bênção iFood? Precisa a gente observar o seguinte: infelizmente, sempre houve isso. Isso não é algo assim tão somente do nosso tempo. Agora, é claro, com um número menor de pessoas, um número menor de acontecimentos. Um número maior de pessoas, um número maior de acontecimentos. A gente vai ver, por exemplo, o livro do Atos dos Apóstolos, ele nos registra algumas coisas acontecendo dentro da igreja primitiva, por exemplo, o caso de Ananias e Safira, dentro de uma igreja como aquela. Então a gente percebe que sempre houve pessoas que não compreenderam bem a mensagem do evangelho, sempre houve pessoas que não foram convertidas de fato também, e sempre houve pessoas que infelizmente se desviaram da verdade também. E isso está acontecendo. O Senhor Jesus, falando sobre sinais que antecedem a sua volta, ele aponta para um que ele é muito preocupante, porque esse é um dos sinais internos, né? Existem os sinais externos e os internos. E no Evangelho de Mateus 24:12, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No versículo 13, ele já não usa mais o plural, ele passa para o singular. Ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando ele fala sobre a questão do esfriar do amor, ele fala no plural. O amor de muitos esfriará. Depois ele fala no singular, mostrando que a responsabilidade ela é de cada um. Aquele que se perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o que tem acontecido em nossos dias é o fiel cumprimento da palavra de Deus. Isso tem que fortalecer minha fé. Isso não pode levar minha fé para baixo. As pessoas entendem isso errado. Isso me mostra claramente que a palavra de Deus está em fiel cumprimento. Está sendo difundida. Está sendo difundida, exatamente. O que nós percebemos é exatamente isso aí. O amor das pessoas esfriar em todos os sentidos e, sobretudo, em relação à questão do seu relacionamento com Deus. Hoje pela manhã eu estive falando sobre essa questão do mundo no tempo do fim, ele melhorar tecnicamente, mas piorar moralmente. O mundo de hoje melhorou do ponto de vista técnico, mas piorou do ponto de vista da moral. Isso, a Bíblia já falava sobre isso, né? E nesse período aí, a Bíblia fala que os homens se tornariam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, o que nós percebemos hoje? Nós temos um número crescente de pessoas que estão encantados com as coisas da terra e não encantados com as coisas dos céus. Aí contraria aquilo que Paulo disse como sendo
prova de que a pessoa nasceu de novo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ou seja, quem de fato nasceu para uma nova vida, ele busca as coisas que são de cima, porque ele passa, né, a ter esta vida de Cristo presente nele. Então interessa para ele as coisas que é lá de cima. O que se percebe hoje é que o amor das pessoas vai se esfriando a cada dia, isso vai se tornando bastante visível, intenso. A tendência disso não é melhorar, a tendência disso é piorar. Os dias que se avizinham, eles não são melhores, nesse aspecto eles são piores, a Bíblia apresenta isso. Então estamos caminhando para isso. É o que a gente percebe. Pastores, a produção está pedindo para a gente esquentar um pouco mais o bate-papo. Ele está Amém. aqui batendo em mim para fazer uma pergunta para vocês bem complexa. Perguntar sobre os usos e costumes, cortar o cabelo, usar brinco, calça, depilação. Queria que vocês explicassem um pouco sobre isso aí, como era tratado no passado e como é tratado hoje. Quem quiser começar primeiro. Eu vou começar. Eu vim aqui trazer o meu pastor. Passa a oportunidade aí. Passa para ele. Quando é difícil, tá vendo, pastor? Não que é difícil. Isso traz algumas complicações. Tem pessoas que têm uma visão, outros já têm outra visão totalmente, às vezes a gente pode dizer até torcida. Eu vou só numa parte, depois, por respeito à pessoa dele, à experiência, deixo com ele. Mas houve-se um caso na igreja em Uberaba. Uma pessoa foi nos visitar e nessa época ainda pertencia àquele regime antigo. Você está entendendo? O nosso ouvinte também. E a mulher perguntou para mim assim: pastor, por que vocês não deixam a barba grandona assim? Não tenho nada contra barba. Já vamos explicar isso aqui, nós estamos ao vivo, cada um tem as suas escolhas, mas há de convir que é um rosto barbeado, ele é mais higiênico, tá? O que acontece? Eu falei, não, mas deixar uma barba grandona assim é falta de higiene. E aí ela usou a fala dela, né? Nós estamos aqui ao vivo, ela falou, e as pernas sem depilar, não é falta de higiene, não? Aquilo foi um tapa na cara, no bom sentido. Eu falei, bom, então eu creio que nós estamos cometendo um equívoco aqui, porque não quer dizer que uma mulher se depilar seja um pecado, não. Da mesma forma que um homem que não se barbia é falta de higiene, é uma mulher que deixa de depilar também chega a esse ponto. Então, cometia-se muitos exageros, respondendo aí parte. Mas como eu sou sábio, estou na sombra... Vamos ouvir a voz da experiência. A voz da experiência. O que a gente pode dizer de forma segura para não incorrermos em erros e mesmo falando com muito cuidado que eu estou tentando aqui, estamos sujeitos aí a críticas e tudo mais, né? Mas o que a gente pode dizer de forma segura é o seguinte: nós precisamos entender o que está escrito, por que está escrito, para quem está escrito, qual a finalidade e até em que tempo aquilo deveria ser colocado em prática. Foi o que eu falei. No período passado, por causa do zelo, da piedade de pastores e, às vezes, né, essa falta de oportunidade que eles tiveram de usar certas ciências para a interpretação da palavra de Deus, eles, portanto, tiveram um posicionamento assim, que hoje são duramente criticados, e eu não faria isso, porque vi de forma bem clara, eu estou dizendo à base de experiência, Deus aprovar esses homens. E mesmo quem é aprovado por Deus não significa que eles não tenham não tenham errado. Agora a pergunta é, com qual motivação eles erraram? Eles erraram com motivação, queriam errar, ou foi dentro da limitação do conhecimento que tinham, trabalhando com as únicas ferramentas que tinham, e assim por diante. O que é certo é que nós temos, né, os princípios, ou seja, a doutrina
ela é atemporal, não está sujeita a tempo, não cai em desuso, mas existem os usos que eles denominam como usos e costumes, né? Então vamos denominar como usos e costumes, que esses já estão sujeitos ao tempo, está sujeito à cultura e assim por diante. E esses usos e costumes, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos aceitá-los também, porque eles são uma espécie de consequência de uma doutrina. Por exemplo, se nós ensinamos a doutrina da santificação, a santificação é doutrina, existem várias doutrinas, não é? A santificação é uma delas. Se você ensina a doutrina da santificação, o que é a santificação? É a separação do ser humano daquilo que é profano, daquilo que é pecado para Deus. Se você separou algo do pecado para Deus, isso vai fazer com que haja certos resultados, ou seja, uma pessoa que ela se separa para Deus, ela começa a viver uma vida em maior compromisso com o Senhor nosso Deus, essa pessoa, ela vai ter um certo comportamento que outras pessoas não têm. Entendeu? Isso é normal. Então, os usos e costumes, por vezes, eles aparecem como resultado da doutrina. A doutrina gera uso e costume. Agora, o uso e costume não gera doutrina. Então, não é o correto, né? Você querer levar uma pessoa à salvação aplicando nela uso e costume. Mas é o correto você aplicar a doutrina que vai levar essa pessoa a ter Ou comportamento seja, por causa da doutrina. também não há salvação se não tiver nenhuma diferenciação. Não tem, se não tiver um comportamento de vida, né? Esse comportamento de vida é resultado da identificação da pessoa com Cristo, com a sua palavra, é a chamada metanoia, ou seja, o ser humano pensa diferente, ele sofreu uma mudança na mente, e isso envolve o seu comportamento, envolve toda a vida do ser humano. Então, o uso e costume, ele é resultado da doutrina, uma vez que você ensina de fato a doutrina, por exemplo, a doutrina do arrebatamento da igreja, todas as pessoas vão entrar no céu? Não, quem vai entrar no céu? Então, nós temos que ter resposta para isso, quem vai entrar no céu é um povo santo. E o povo santo, quais são as características desse povo santo? É um povo que vive como o mundo, veste como o mundo, fala como o mundo, age como o mundo? Não é. Então vai gerar ou não um certo comportamento, um comportamento diferente. E até porque nas questões terrestres existe doutrina. E por que não existiria nas questões espirituais? Exatamente. No direito a gente chama de doutrina do direito. Uhum. É uma doutrina? É um conjunto de regras, né? Exatamente. Então, os usos e costumes que nós tivemos, né, e que hoje já não é praticamente observado, ou pelo menos em maior parte do cristianismo hoje, né, ou seja, do evangelicalismo hoje, não é observado, ele era resultado da doutrina, ou seja, dos ensinamentos, mas não era o que causava a doutrina. Ou seja, era ensinado para nós que uma pessoa salva não vivia assim, mas não era ensinado para nós, você tem que viver assim para ser salvo. Isso é o erro. A nossa salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É o que Paulo registrou em Efésios 2:8. Só que eu também não posso usar essa fala para não fazer nada, né, pastor? Não, Porque tem gente que pega esse... Não, porque o versículo não parou aí. Tem gente que pega esse versículo, já ouvi de pastores. Uhum. Olha, mas você não vai ser salvo pelos os seus méritos, você vai ser salvo pela graça. Fala, então, mas aí isso significa que eu não preciso fazer nada? Não, mas se você declarar Jesus como seu salvador, você está salvo. Você mesmo, Osmar, você está salvo. Um cara bom, bacana. Falei, pastor, eu falei Mas diretamente, falei, uma pelos pena, méritos, pastor, uma pena que o senhor não pode me dar salvação. E eu não creio nisso, mas se eu falar para um leigo, ele vai acreditar nisso aí e não vai buscar mudar de vida, né? Exato. Mas se você for observar, o versículo não para por aí, né? Por isso que eu falei que a Bíblia tem 7 contextos. Esse é um contexto que tem que ser analisado. Todo versículo tem que ser amparado pelo seu contexto. Deixa eu ler o versículo completo e a gente vai perceber. Você vai ver que o cristão verdadeiramente alcançado pela graça, ele faz. Versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, ou seja, nós fomos criados para as boas obras que foram preparadas por Deus para nós andarmos nela. Então, a obra do cristão são as boas obras.
A Bíblia caracteriza como as boas obras, e elas foram preparadas por Deus para que nós andemos nela. Então, o cristão, de fato, ele faz, ele produz, ele é alguém que tem um comportamento, que tem uma vida condizente com o que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, o que eu diria, né, é que, por exemplo, o pastor Gilberto citou a questão da barba. A barba, ela não é pecado. Agora, nós não usamos. Mas isso tem a ver com o nosso posicionamento, é uma questão de ser hábito nosso, costume nosso, não usamos. Mas se uma pessoa estiver lá de barba, ninguém está dizendo, olha, o fulano ele não é salvo. Não. Até porque isso não tem cabimento. Se você tem cabelo aqui debaixo do braço, isso impede sua salvação? Isso não impede salvação. Nós simplesmente não usamos, achamos melhor não usar. A igreja tem esse costume de não usar barba, mas isso não significa que a pessoa não seja salva. A pessoa é salva quando ela deposita de fato a sua fé em Jesus Cristo, ela confessa Ele como seu Senhor e Salvador, ela arrepende de seus pecados, e não só arrepende de seus pecados, ela deixa de viver para o pecado e passa a viver para Cristo. Ela corresponde, portanto, então, com os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a prova de que ela corresponde com os ensinos é vivendo os ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastores, Josimar, só uma ressalvazinha aqui. Eu citei acerca da barba e isso não fica bom, porque o nosso entrevistador usa barba. E por sinal, charmoso, né? A barba dele, bem zelada, bem cuidada. Eu tenho, Josimar, na igreja, maneira de dizer, as ovelhas não são minhas. Eu pastoreio irmãos que usam barba. E eu jamais cheguei para ele e falei, você vai para o inferno com causa dessa barba. Jamais. Eu nunca vou fazer isso. Até porque, do ponto de vista histórico, sim, os líderes religiosos da época, antes Todos de Cristo, na época de Cristo, todos utilizavam barba. Exato. Claro que era uma questão cultural, sim, regional. uma questão de época, Isso, né? de época. Maturidade, Exato. Isso. Então, assim, mas eu gostaria de deixar isso aqui registrado, né? Eu cuido de pessoas, congrego comigo, usa barba, e eu creio que se ele praticar o que na Bíblia está escrito, tem céu para ele também. Bom, eu tenho muitas perguntas polêmicas aqui, mas eu sei que o tempo de vocês está escasso. Mas vamos Sim. falar da parte boa da obra missionária de vocês na África. Essa parte eu também estou na sombra, porque, Josimar, eu tive a oportunidade, através do Ministério Rocha Eterna, e já me proporcionou, já desde o tempo que eu conheci o pastor Eliferete, várias viagens à Europa. Então, lugares que meus pés pisaram, que eu jamais sonhei. E se não fosse através de estar anunciando o Evangelho, representando o Ministério Rocha Eterna, eu não teria chegado. Mas eu tenho um sonho, e ele vai concretizar. Através da bondade e a misericórdia de Deus, que é de pisar no continente africano. O pastor Eliferete vai explanar melhor isso para nós. Nós temos vários trabalhos lá na África, e trabalho árduo. E eu vejo esse homem de Deus até assim, porque aquilo que está dando certo a gente deve copiar, né? Eu não tenho problema nenhum de copiar o que está dando certo. E sempre que a gente vai fazer uma refeição, eu ouço meu pastor orar e pedir a Deus pelas criancinhas que estão na África. Porque é só para quem vai, né, meu pastor? Tem o contato pessoal ali, sabe o quanto os nossos irmãos africanos sofrem. Tanto é que a última vez que eu e minha esposa nós fomos a Portugal, nós tivemos a oportunidade de estar na França, tivemos a oportunidade de ir em Paris, e viu tanta coisa bonita, né? Nós temos uma filha na Suíça. Quando nós estávamos voltando, o Espírito Santo, voltamos lá no mover do Espírito, né? Ela ainda estava sobrevoando a capital paulista quando o Espírito Santo falou para ela: prepara o teu espiritual para a próxima viagem, porque é o oposto do que você viu. E eu creio que é o continente africano, onde o Ministério Rocha Eterna está inserido, o pastor vai esclarecer. E o de mais importante, Josimar, é que nós não estamos sós. Deus precisa de um
E depois ele começa a levantar pessoas para enganjar esse projeto. Nós temos várias pessoas que são mantenedores. O pastor vai explanar aqui, porque só quem ama almas faz o que esse homem tem feito. Porque a África você só investe financeiramente, mas colhe almas. É o de mais precioso. Então, assim, eu ainda vou pisar no continente africano. Tenho convicção que Deus vai me permitir isso. Mas quem pode falar acerca da obra missionária é o pastor Elifelete, o nosso secretário de missões, pastor Aristeu Augusto. Ele não pôde estar conosco na tarde desse dia, mas ele é submisso à pessoa do pastor Elifelete, que pode esclarecer bem. Pois é. Então, nós atualmente, por graça e bondade de Deus, estamos atuando dentro da República da Guiné-Bissau. Temos lá uma base missionária. Esse trabalho nasceu no ano 2013, num período de muita dificuldade para nós em Portugal. Período de crise financeira, quando houve aquela crise a partir de 2007, na Europa, né? Começou nos Estados Unidos, entrou na Europa e atingiu o mundo, mas especialmente a Europa passou um momento muito difícil com isso. E no ano de 2013, Deus nos abriu a porta para chegarmos a Guiné-Bissau. Viajamos para lá na altura, o pastor Edani, que foi o nosso missionário, primeiro missionário lá, Edani Valdez Acosta, uma pessoa que amamos e que deu uma grande contribuição para aquela obra. O irmão Pascoal, que é de origem, hoje ele é pastor em Luxemburgo, ele foi conosco, ele é africano e é guinense, e o pastor Elias, que era nesse momento o secretário de missões, e a minha pessoa. Viajamos os 4 para lá, chegamos de madrugada lá, e Deus nos abençoou, nos deu graça que nós, por bondade de Deus, conseguimos documentar a igreja, organizar nossa documentação também no país, para continuarmos dando assistência depois. Fomos bem recebidos, não tínhamos assim outros contatos, senão ali o irmão do pastor Pascoal. Na altura o Pascoal ainda não era pastor, e seu irmão não era crente, mas foi nos buscar no aeroporto, nos levou para um hotel, e no outro dia já corremos atrás de mexer com documentações para deixar um missionário no lugar. Ficamos ali, não me lembro mais quantos dias, me parece 11, uma coisa assim, mas já deixamos espaço alugado, a igreja documentada, o missionário já com residência, né, a autorização de residência. Pegamos também residência para mim, para o pastor Elias, para continuarmos dando assistência à obra, e a obra nasceu lá. Interessante, muito curioso, porque o pastor Odilberto conhece o pastor Júlio Cor, ele é africano. Ele, quando nós estávamos mexendo com a documentação da igreja, ele estava lá, mas não crente. Ele estava no Ministério da Justiça e ele nos viu falar como brasileiros, ele aproximou e tal, chegou ali perto, Elias viu ele olhando muito, o pastor Elias aproximou dele, começou a conversar e falou de Jesus para ele. Ele estava lá para documentar uma associação. E fizemos o convite para ele, foi trazido ele a mim, eu estava assinando os documentos da igreja e tal, e aí fizemos o convite para ele para participar do primeiro culto. Ele foi e nunca mais saiu. Hoje ele é casado com uma irmã, com uma missionária Dalva, ela é brasileira, né, do Recife, casou com ela e está ali como líder geral da obra do Senhor naquele país. Teve um crescimento extraordinário, estudava para medicina, parou, já quase formando, e ficou 100% mesmo por conta da obra. Então Deus nos surpreendeu muito na República da Guiné-Bissau, estabelecemos lá uma obra missionária. Hoje, por graça e bondade de Deus, nós temos dentro da capital, na região de Lalaquema, estamos mesmo próximo, para quem de repente até possa nos ver e conhece lá, nós estamos mesmo próximo ao quartel-general, que eles falam QG, estamos mesmo ali próximo, compramos o terreno, construímos uma igreja a princípio, né, que já não cabe mais o número de pessoas, fizemos a casa pastoral em cima, embaixo, era a nossa visão mesmo, fazer um espaço um pouco menor, para depois construirmos o maior.
e esse espaço depois ficar para a formação de pastores, de obreiros e escola dominical e seminários. Hoje esse espaço já não cabe, aumentamos ele uma vez e agora nós vamos lançar a mão. Eu queria esse ano agora já fazer os alicerces, não sei, já cercamos todo o espaço. Não sei se vamos conseguir neste ano. Certo é que hoje nós temos esse espaço na capital, também temos uma igreja dentro da capital, temos outros quatro trabalhos. Existe um bairro lá muito grande chamado Antula, nós temos 2 igrejas nesse lugar, uma numa ponta, nós denominamos como Antula 1 e Antula 2. Estão nas 2 pontas do bairro, né? Para que as pessoas possam participar. Depois nós temos em Santa Clara, dentro da capital também, uma outra igreja, e temos no Diolo, um lindo templo, foi o último templo que construímos para a glória de Deus. Construímos não tem 2 anos que terminamos ele, templo muito bonito, graças a Deus, construímos ali para a glória do Senhor. Isso é dentro da capital. Depois nós temos trabalho na região leste do país, já na zona de Bafatá, já quase na divisa de Conakry, né? Conakry, ali nós estamos na capital Bambadinca, chamada capital do leste, nós temos uma igreja, e aliás, aproveito até para falar, amanhã é previsto nós começarmos a nova igreja de Bambadinca. Amém. Vai ser um templo muito bonito também para a glória de Deus, um templo que vai ser construído 18,50 de comprimento por 9 de comprimento. De largura, perdão. 9 de largura, 18,5 de comprimento. É um templo, né, que vai ter casas de banho, vai ter um espaço pastoral, embora o pastor lá já tenha sua casa, mas vamos fazer a nível de pessoas que visitam e dão sua contribuição ali aos finais de semana, né? Então nós temos essa igreja em Bambadinca, vai ser construída, essa igreja que vamos lançar mão dela amanhã, a igreja do Brasil aqui, está na frente dessa construção, são os brasileiros, né? Responsabilizamos as igrejas no Brasil para construí-la, os irmãos não têm todo o dinheiro, mas o dinheiro que tem já foi enviado e nós vamos levantá-la. Neste momento vamos levantá-la, cobri-la, rebocá-la, colocar portas, janelas e colocar os irmãos lá dentro, porque o templo atual ele está muito mal. Então vamos, depois que terminar de fazer, derrubar esse, e aí nesse espaço é que vamos construir um espaço pastoral mesmo para as pessoas que forem dar assistência. Vai ser um grande templo ali naquela região. E nesta região, nas chamadas tabancas locais, que seria para nós aqui uma aldeia, nós temos a aldeia de Inhabijões, é templo próprio que nós construímos. Temos também na região de Sintiamole um templo próprio que construímos. Aliás, nesse lugar nós temos um terreno muito grande, porque nessas regiões eles costumam doar. Nós temos um espaço lá de 300 e poucos metros quadrados. Nós temos, ele é muito terreno. E já construímos a igreja, os irmãos congregam. É muito interessante porque você vê só a igreja, mas quando chega a hora do culto, né, vai aparecendo gente de todo lado, do meio do mato, vem chegando crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, e vem para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos nessa região também, em Massambu, e nós temos em Ponta Nova. Ponta Nova, ainda não temos o templo próprio, é França quem está na responsabilidade de enviar esse dinheiro para lá. Nós vamos construir lá, eles têm parte do dinheiro, mas não tem total, então estamos esperando chegar o valor total para lançarmos a mão da igreja lá. Depois nós vamos para a região norte. Nós estamos, então, lá no centro, Bissau, na região leste, estamos na região norte. Na região norte, nós estamos agora, recentemente, antes de eu vir para cá, se me parece, não foi um mês antes de eu vir para cá, estive lá para inaugurar uma escola. Nós abrimos escolas também, para a glória de Deus, nessas tabancas. O que a gente faz? Essas aldeias, eles não aceitam a gente chegar para pregar o evangelho. Até porque a feitiçaria é muito grande nesses lugares. Mas a gente chega com uma proposta, isso é uma metodologia. Não tem escola, nós propomos abrir então uma pequena escola para a alfabetização das crianças, com a proposta de, através da escola, anunciarmos o evangelho. Então, é claro, eles têm um chamado comitê, eles reúnem ali e eles aceitam.
A gente entra, constrói aquela escola para as crianças, e na medida que a gente entra já com a promessa de construir a escola, já nos é dada a oportunidade de pregar o evangelho, já começamos a pregar. Essa última viagem foi exatamente para inaugurar a escola e para batizar pessoas, e de lá nós tivemos 7 pessoas que passaram pelas águas desse lugar. É uma tabanca muito grande, por nome Chug. É interessante, Josimar, porque a gente louva a Deus, assim, a forma que Deus faz as coisas. Eu me lembro que em uma das viagens passadas, nós estávamos vindo de Bambadinca, isso era quase 11 horas da noite, escuridão total. E aí, quase 11 não, 9 alguma coisa. E aí o carro estragou conosco. Lá naquele breu, não via nada. E aí o que é o problema? Nossos telemóveis já sem carga, sem jeito de ligar, porque aqui não dá rede, não adianta que não dá rede para ligar, só Jesus para nos socorrer. Tem que orar e esperar na misericórdia de Deus. Mas percebemos que paramos perto de uma tabanca, então empurramos o carro, conseguimos parar em frente a essa tabanca, tiramos o carro assim do asfalto, colocamos na beira. Quando nós colocamos ali, apareceu um jovem com um telemóvelzinho pequeno dele, iluminou, daí a pouco ele trouxe outro e começou a falar, e nós ali procurando mexer no carro e tal, o irmão que sabia mexer alguma coisa estava mexendo. Aí o pastor Júlio descobriu, um deles estava desviado. Olha, Era um crente que, devido não ter assistência espiritual naquela região, ele estava ali e parou, não prosseguiu na fé. Aí o pastor Júlio me chamou, falou: pastor, olha, esse moço aqui conhecia o evangelho. E aí começamos a falar de Jesus, né? O pastor Júlio mais falando, porque eles falam mais o crioulo, né? Traduzindo, e nós falando de Jesus. Ele falou: não, vou buscar uns amigos meus. Buscou mais 2 amigos. Resultado, os 4 aceitaram Jesus lá naquele escuro. Dessa questão do carro ter estragado conosco ali, nasceu essa obra. Através deles, no outro domingo, foram os irmãos para lá para dar assistência a eles, e a obra nasceu para a glória do Senhor. Então nós temos aí esse trabalho em Chug. Depois nós temos uma outra igreja e escola também na região de Flaubert. E depois nós temos um outro trabalho na região de Titilon. São 13 trabalhos em África, na Guiné-Bissau, nesse momento, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Atualmente, nós trabalhamos com crianças diretamente, 1.450 crianças. Eu tenho tudo aqui, até inclusive anotado, de forma assim, trabalhamos com essas crianças de forma semanal, né? É claro que o número passa de 2.400 crianças, mas o fato de eu estar dizendo aqui 1.400, e posso passar aqui de uma forma mais precisa neste momento, é porque são crianças que estão todas as semanas ali, 1.586. São 3 áreas de atuação, 13 igrejas e 1.586 crianças que nós fornecemos alimentação pelo menos uma vez por semana. É um trabalho muito desafiador, até porque nós somos um ministério ainda pequeno, mas Deus tem nos ajudado. Nós precisamos de ajuda, mas não temos costume de pedir. Nós pedimos ao nosso povo, aqueles que estão conosco, né? Mas todos aqueles que porventura quiserem contribuir, se Deus porventura falar aos corações, estamos abertos para isso. A Secretaria de Missões tem uma conta aqui no Brasil somente para isso, né? Onde entra dinheiro aí para a obra missionária, e assim nós vamos avançando para a glória do Senhor Jesus Cristo na nação da Guiné-Bissau. Pessoal, vocês viram que o projeto é incrível. O QR Code está disponível na tela para você fazer a sua doação, apoiar esse trabalho missionário. Deu para ver o quanto o trabalho é sério, quanto o trabalho transforma as vidas daquele local, daquele ambiente. E como eu gosto de propagar algo que eu faço, que eu acredito, eu vou começar com a minha doação após o término dessa gravação, e espero que vocês também façam a sua doação para esse projeto incrível. Muito obrigado. Eu teria muitas perguntas para fazer a vocês, mas eu sei que o tempo do senhor está escasso, né? Já fica aqui o convite, a próxima vinda, para a gente fazer um trabalho mais tranquilo, fazer um podcast
mais à vontade, para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas da produção, que está ali mandando inúmeras perguntas. E eu queria finalizar esse episódio de hoje de uma forma diferente, de uma forma que eu nunca fiz. Vamos fazer igual vocês fazem na igreja. O pastor vai olhar para aquela câmera, fazer uma oração, e o Diberto vai fazer aquelas considerações que eu lembro até de quando eu era criança, que é a bênção do Senhor Jesus ao final da oração. Amém. Olha lá para aquela câmera, pastor. Muito bem, então vamos orar a Deus, agradecidos por esse programa, e quero agradecer aqui toda a equipe, a você, Josimar, toda a equipe, que Deus em Cristo abençoe vocês, e também àqueles que são aí os seguidores, é isso mesmo, né? Que esse podcast cresça, contribua para o bem da sociedade, também para o reino de Deus. Desejo a vocês sucesso e que seja tudo para a glória de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, te damos graças nesta hora pela oportunidade que nos foi dada por Ti de estarmos aqui, Senhor, juntamente com a equipe deste podcast. Quero te agradecer pela vida de cada um deles e rogo ao Senhor para que sobre eles levante o teu rosto e os conceda paz. Os abençoe, continue a livrá-los e a guardá-los do mal. Eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus, todos aqueles que são seguidores deste podcast. Peço a bênção do Senhor sobre cada uma destas pessoas. Faça recair sobre eles a tua graça, que sejam guardados pelo Senhor hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós. Amém. Amém. O meu muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário, faça a sua doação e até o próximo episódio.